Pessoal, sou o professor Marcos e esse é mais um episódio do nosso História em Casa. A discussão de hoje vai ser a respeito do primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, que foi de 1822 até 1831. Trata-se do primeiro governo que nós tivemos na história do Brasil enquanto um país independente. Entretanto, antes da gente poder falar a respeito do significado do primeiro reinado, o que foi, quais são os principais episódios que ali estão acontecendo, entre outras coisas, é fundamental a gente compreender previamente as razões pelas quais o Brasil chegou à independência, né? A nossa independência não se resume apenas ao Grito do Ipiranga. Muito pelo contrário, na verdade, ela tem um início numa série de circunstâncias que são anteriores e que estão diretamente associadas à vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Então, antes de falarmos aí do primeiro reinado propriamente dito, é fundamental a gente rever um pouquinho, discutir um pouco como é que se deu o processo de independência do Brasil. Bom, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, né? Essa figurinha que está aqui acima de mim, é um personagem importante dessa nossa história, é o Dom João VI. Dom João VI era príncipe regente de Portugal, quando em 1806 Napoleão Bonaparte decretou o famoso bloqueio continental, dizendo que qualquer país que comercializasse com a Inglaterra sofria o risco de ser invadido pelas tropas francesas. Portugal, por pressões inglesas, fura o bloqueio francês e continua a comercializar com a Inglaterra, né? Não deve ter sido uma situação fácil para o Dom João, né? A mãe dele, rainha, Dona Maria I, era considerada incapaz de governar naquele momento, ela era louca, aliás, o apelido dela era Dona Maria I, a louca, né? Dom João é apenas um príncipe regente e se sente acuado pela pressão inglesa para furar o bloqueio continental napoleônico. Pela vontade dele, ele teria aderido ao bloqueio, não há qualquer sombra de dúvida em relação a esse aspecto. E a situação difícil também fica por uma outra curiosidade. Dom João VI era casado com Carlota Joaquina, né? Filha dos reis espanhóis. Dessa forma, o acordo que Napoleão vai fazer para invadir Portugal pressupôs passar e atravessar o território espanhol, né? Tá? Então, obviamente, a situação vai ser bastante delicada para ele, Dom João VI. Há uma outra curiosidade, que no momento em que Dom João desrespeita o bloqueio napoleônico, ele é visto como um príncipe valente, né? Porém, quando Napoleão invadiu, né, as tropas napoleônicas invadiram Portugal e ele, com apoio inglês, foge para o Brasil, obviamente essa reputação de príncipe corajoso desaparece e ele é visto como um príncipe fujão, covarde, que deixou a sua população à própria sorte. Bom, primeira coisa que Dom João VI faz ao chegar ao Brasil em 1808 é abrir os portos às nações amigas. O que isso significava? Significava dizer que o Brasil agora não precisaria comercializar única e tão somente com sua metrópole, né? Poderia comercializar com qualquer outro país que não fosse Portugal, né? E isso é o que vai acontecer. Qualquer país, o Brasil poderia importar produtos de qualquer país a uma alíquota de 24%. Tá? Outra coisa que Dom João vai fazer também é revogar um alvará que a mãe dele havia editado em 1785, que proibia a atividade industrial aqui no Brasil. Então essas medidas são consideradas medidas liberalizantes e vão significar o fim do Pacto Colonial. A obrigação que nós tínhamos de comprar produtos só de Portugal e entregar tudo o que nós produzimos para Portugal. Agora, essa ideia de autonomia e de liberdade econômica, ela cai por terra tão logo o Brasil, em 1810, ele assina com a Inglaterra os tratados de navegação, aliança e amizade. Por esses tratados, prestem bem atenção, qualquer produto que o Brasil importasse de Portugal, pagaria-se 16% de imposto sobre essa mercadoria. Então, uma coisa que custasse, por exemplo, 100, 16 teriam que ser pagos de imposto, se viesse de Portugal. Se viesse de qualquer outro país do mundo, os 24% continuavam a existir. Agora, se viesse da Inglaterra, pagava apenas 15%. Ou seja, os tratados de navegação, aliança e amizade, celebrados com a Inglaterra, traziam para esse país uma condição muito mais favorável do que propriamente em relação a Portugal. E é esse aspecto que eu tenho que entender. Quando eu falo sobre a chegada de Dom João VI no Brasil, isso é muito positivo para o Brasil, porque o Brasil deixa de ser colônia. Ele passa a ter uma autonomia que ele nunca teve. Agora, para Portugal, os efeitos vão ser nocivos. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando Dom João vem para cá com a família real portuguesa e mais ou menos umas outras 10 mil pessoas, né, 90% da economia portuguesa girava em torno do comércio com o Brasil. Então, a partir do momento que a família real portuguesa chega aqui, abre os portos,
né, e que se estabelece esses tratados com a Inglaterra, isso deixou de existir. Os tratados com a Inglaterra, né, impedem qualquer tipo de desenvolvimento industrial interno, porque era muito caro você concorrer com os produtos ingleses, muito mais baratos, mas evidentemente trazia um ar de autonomia e liberdade tão desejada pela nossa aristocracia rural, que agora podia comercializar com quem bem entendesse. Bom, Dom João VI, como vocês devem saber, realiza uma série de coisas aqui no Brasil, cria o Banco do Brasil, cria o Museu de Belas Artes, faculdades de medicina, jardim botânico, imprensa régia, ou seja, está muito na cara que ele não tem a menor vontade de voltar para Portugal. E isso fica latente quando, em 1815, o status do Brasil é alterado. O Brasil passa a ser parte do Reino Unido de Portugal e Algarve. A partir de 1815, Portugal passa a se chamar oficialmente Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E veja, o soberano desse reino está governando a partir aqui da cidade do Rio de Janeiro. É o que nós chamamos de reversão colonial. Então notem que nós temos aí, a partir de 1808, um conjunto de medidas que podem ser definidos como liberalizantes e que simbolizam o fim do pacto colonial. E é uma lógica segundo a qual nós, de fato, estávamos independentes de Portugal, se nós pararmos para analisar friamente, do ponto de vista da questão econômica. Agora, obviamente, essa é uma visão não muito positiva para com os portugueses. Veja, foram abandonados por um príncipe fujão, covarde, abandonou o povo à sua própria sorte e arrebentou com a economia portuguesa, posto que 90% da economia portuguesa vinha do comércio com o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil é muito positiva. Ela é muito positiva. Dom João, inclusive, expande o território brasileiro, conquista as Guianas para se vingar da França, conquista o Uruguai para se vingar da Espanha, a província cisplatina, né? Ele conquista, né? E faz uma série de melhorias na cidade do Rio de Janeiro, criando uma estrutura no que se torna sede do Império Português. Há outras coisas bastante curiosas, e o que eu também tenho que ter em mente é que a presença da família real portuguesa no Brasil e de todos os funcionários que eles trouxeram deram ao Brasil, né, uma centralidade burocrática administrativa importante e que, de certa maneira, futuramente consolida a nossa unidade política. Tá? Agora, também tem os aspectos curiosos, né? A monarquia portuguesa surgiu em 1139. 1808 é quando Dom João VI vem para o Brasil. São quase 700 anos em que essa monarquia esteve em Portugal. Nesse tempo todo, concederam lá um certo número de títulos de nobreza para as pessoas lá de Portugal, etc. Você sabe que, né, nos pouco mais de 12 anos que a família real portuguesa, que o Dom João esteve aqui no Brasil, foram concedidos mais títulos de nobreza do que em todos os outros 600 e tantos anos da história portuguesa. Quer dizer, foram concedidos não, foram vendidos, né? Era uma forma da monarquia portuguesa, né, da corte portuguesa, arrecadar recursos aqui dentro do Brasil. Sem contar os impostos que aqui também foram estabelecidos. Houve revolta contra a presença de Dom João VI no Brasil? Houve. A mais importante delas é a Revolução Pernambucana de 1817. Tá? Então, eu não posso ter essa visão geral de que foi positivo para o Brasil, negativo para Portugal. Há aspectos positivos e negativos aqui dentro do Brasil no que diz respeito à chegada da família real portuguesa. Bom, Dom João não dá a mínima vontade, a mínima ideia de que vai voltar para lá, né? Tá certo? Até que em 1820 estoura a Revolução Liberal do Porto. Tá? Estoura a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto, ela, entre outras coisas, exigia que o rei de Portugal, agora de fato Dom João VI, Dona Maria I já havia morrido, tá? O rei de Portugal ele deveria governar sob uma Constituição. Então por isso que se define essa revolução como liberal. E assim que essa revolução acontece, ela exige que Dom João VI e família real inteira retornem a Portugal. É curioso porque aqui dentro do Brasil, muitas são as províncias que saúdam a Revolução Liberal do Porto como um instrumento de limitação do poder da autoridade real. Lembre-se que em 1817 a Revolução Pernambucana havia sido contida por essa figura aqui, que é do Dom João VI. Ok? Agora, o que é interessante é que na medida em que vão acontecendo as reuniões das cortes portuguesas, fica claro que elas querem anular todos os atos de Dom João VI assinados aqui no Brasil.
Em outras palavras, a Revolução Liberal do Porto ela é liberal para Portugal, no que diz respeito a submeter o rei a uma Constituição. Mas para o Brasil, ela é extremamente reacionária, porque ela quer fazer com que o Brasil volte ao seu status anterior, de uma simples colônia de Portugal. Ok? Deputados brasileiros foram participar das cortes portuguesas, representantes aí das mais diversas províncias. Não há ainda, pessoal, uma ideia de unidade de Brasil em termos políticos, né? Tá certo? Então vão representantes de Pernambuco, de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro, e eles são muito mal recebidos nas cortes portuguesas. Tá? E tudo isso dá a ideia, né, de que Portugal claramente queria, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. Na verdade, é muito mais Portugal que precisava recolonizar o Brasil do que o Brasil se tornar independente de Portugal nesse momento. E parece que as cortes portuguesas querem recolonizar o Brasil, sim. Bem, Dom João, antes de voltar para Portugal, ele deixa aqui como príncipe regente o Dom Pedro I. Tá? E diz para ele uma coisa interessante. Na verdade, ele definir que o filho dele ficaria aqui no Brasil sob qualquer circunstância, é um dos poucos momentos da história em que você vai ter um governante, ele, Dom João VI, agindo pela própria cabeça. Diz ele: Pedro, meu filho, eu vou, mas você fica. E vou dizer uma coisa, meu filho. Né? Vou para defender os interesses da família e deixo você aqui para defender os interesses da família. E te digo, prefiro 1000 vezes ver você à frente do Brasil, ainda que apartado de mim, do que ver o Brasil cair nas mãos de aventureiros como estão acontecendo nas terras do seu avô. Ele está se referindo à América Espanhola, que está se fragmentando em várias lutas de independência. Então, pessoal, assim que Dom João VI vai embora, Dom Pedro fica como príncipe regente. E o período que vai de 1821 a 1822 é justamente conhecido como Principado de Dom Pedro, ou Regência de Dom Pedro. Tá? Ele é príncipe apenas. E aí o que se percebe? Uma articulação que vai começar a acontecer. A nossa aristocracia rural, a nossa elite agrária teme muito perder a autonomia que foi conquistada com a família real portuguesa aqui. Teme, entretanto, ter que recorrer ao povo para fazer um processo de independência que impeça os portugueses de recolonizar o Brasil. Isso significaria transformações sociais às quais a elite não está interessada, entre elas, por exemplo, o fim do escravismo. Né? E há, por parte de Dom Pedro, um grande ressentimento pelo fato dele ver, pouco a pouco, o poder da família do qual ele faz parte sendo reduzido, no que diz respeito às cortes portuguesas. Tá? Então, Dom Pedro I não aceita a perda de poder, né, que está acontecendo por conta das cortes portuguesas, ao passo que a aristocracia rural não deseja, né, perder a autonomia que tinha sido conquistada, né, desde a chegada da família real portuguesa aqui em 1808. Há que se considerar que Dom Pedro é muito mais brasileiro do que português, né, sua vivência, grande parte da sua vida aconteceu aqui dentro do Brasil, as suas relações sociais se estabeleceram aqui, né, e obviamente essa aproximação vai acontecer de forma mais ou menos tranquila. Quem faz essa mediação entre Dom Pedro e a aristocracia rural é o José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado aí o patriarca da independência. É ele quem costura esse processo, essa ideia de transição. E é curioso que durante todo o ano de 1822, vários são os episódios que apontam para esse caminho de ruptura. Né? Vários são os episódios que vão sendo marcados e que vão se estruturando dentro dessa lógica de ruptura. Tá? O primeiro desses episódios está associado ao momento em que Dom Pedro comunica para a população que ele permaneceria no Brasil. Estamos em janeiro de 1822. Chega uma comunicação por parte de Portugal, assim que Dom João VI chega lá, o pessoal pergunta, as cortes perguntam, cadê o Dom Pedro? Diz Dom João, ficou no Brasil, para defender os interesses do reino. E aí as cortes deliberam que ele tem que voltar imediatamente. Ele tem que voltar imediatamente. Quando essa comunicação chega, em janeiro de 1822, Dom Pedro, né, instigado pela população, pelo Zé Bonifácio, por vários comerciantes, inclusive portugueses, né, estabelece que vai ficar no Brasil. É o famoso dia do fico, né, janeiro de 1822. Tá? Em abril de 1822, ele determina o cumpra-se, ou seja, todas as decisões que as cortes portuguesas estabelecessem só valeriam para o Brasil se ele, Dom Pedro, desse o seu consentimento.
As tropas que ficassem aqui só poderiam ficar se fossem fiéis a ele. Em junho de 1822, tá? Ele tem uma ideia bem interessante. Ele convoca uma Assembleia Constituinte. Qual é a ideia dele? Constituição para Portugal, Constituição para o Brasil. Um rei para os dois. Então a ideia é de que o Brasil tivesse uma Constituição para garantir os seus próprios interesses. Tá? Finalmente, chegamos aí no caso à transição entre agosto e setembro de 1822, quando as cortes portuguesas mandam uma carta para ele, dando um ultimato, no sentido de que se ele não voltasse para Portugal, ele seria retirado da linha sucessória portuguesa. E é nesse momento que você vai ter o José Bonifácio e a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina, o instigando a agir no que diz respeito a esse processo, que era preciso tomar uma decisão. E é nesse contexto, né, que vai acontecer o famoso grito do Ipiranga, né, o famoso grito do Independência ou Morte, que vocês podem ver aqui embaixo. Eu acho lindo esse quadro do Pedro Américo, pintado em 1888, né? Dá uma dimensão de heroísmo aqui de Dom Pedro, né? Os dragões da independência aqui. E aí você chega aqui embaixo, desse lado, e vê esse tropeiro aqui, tipo assim, sem entender nada do que estava acontecendo. Esse quadro nos dá uma dimensão de que o processo de independência, assim como vários outros processos históricos do Brasil, aconteceram de cima para baixo, sem que houvesse qualquer tipo de participação popular. O quadro ajuda a gente a pensar isso. É uma visão diferente dessa visão aqui, né? Do René Moreau, de 1844, no qual ele retrata a independência como um processo de uma maior participação popular. Eu adoro ver essas crianças aqui de baixo, assim, todas felizinhas, ó. Esse de chapeuzinho aqui embaixo aqui também, olha como ele está feliz, né? Populações aí, povos de diferentes segmentos, né? Apoiando o Dom Pedro, com o chapéu em riste, no processo da proclamação da independência. É correto falar que houve ou não houve participação popular? Não sei. Me chama muito a atenção pensar que a Guerra de Independência do Brasil, né, tenha mobilizado mais tropas do que, tá, propriamente a independência dos Estados Unidos. Ok? Muito embora grande parte das tropas que participaram da nossa Guerra de Independência eram tropas mercenárias. Então, se você for perguntar, por exemplo, for pesquisar quem foram os generais aqui de Dom Pedro, né, que atuaram na luta pela independência, vai aparecer nomes como Grenfell, Labatut, Lecourt, Cochrane, ou seja, né, militares ingleses e franceses que atuaram principalmente nas guerras napoleônicas e trouxeram para cá sua expertise no que diz respeito à luta, né, para nossa, uma luta emancipatória. Bom, a Guerra de Independência é vencida pelas forças brasileiras. O primeiro país que reconhece nossa independência são os Estados Unidos, né, dentro da lógica da doutrina Monroe, que dizia isso, a América para os americanos. Tá? Naquele momento é uma doutrina pan-americana de autonomia e de livre determinação dos povos aqui da América. Tá? Agora, o que Dom Pedro queria era o reconhecimento por parte de Portugal e, consequentemente, das outras potências europeias. Tá? E aí Portugal reconhece a independência do Brasil, mediante pagamento de uma indenização, né? Mas a gente tinha dinheiro? Óbvio que não. Né? Quem vai dar a grana necessária para fazer essa indenização é a Inglaterra, transferindo dívidas que a Inglaterra tinha, que Portugal tinha para com a Inglaterra, passando essas dívidas para o Brasil. Tá? E Dom João VI ganhou um título de imperador perpétuo do Brasil. E havia o compromisso de Dom Pedro do Brasil jamais interferir em qualquer outro território que tivesse sido colônia de Portugal. Tá? A Inglaterra reconhece automaticamente? Não. A Inglaterra exige que os tratados de 1810, aqueles que ela tinha, né, uma condição super favorável, esses tratados de 1810, né, fossem aí, no caso, renovados. E foram. Esses tratados acabaram sendo renovados, o que dava à Inglaterra uma situação de grande ascendência sobre o Brasil, que se tornava independente. Tá? Começava aí o primeiro reinado. Bom, agora o que é interessante notar é que assim que o primeiro reinado tem início,
a Assembleia Constituinte finalmente se reúne sob liderança, né, do Antônio Carlos de Andrada, irmão do José Bonifácio, com a presença do próprio José Bonifácio e de outros políticos, né, tanto portugueses quanto brasileiros. Notem, nem todo português ele ficou contra a independência do Brasil. Os comerciantes portugueses aqui radicados, na verdade, ficaram favoráveis. E havia grandes confrontos entre esses grupos, os brasileiros e os portugueses. Em 1823, o Antônio Carlos de Andrada ele apresentou um projeto, um anteprojeto de Constituição, que ficou conhecido, ó que nome sugestivo, como Constituição da Mandioca. E por que esse anteprojeto tinha esse nome? Porque ele estabelecia a participação política das pessoas no Brasil mediante riqueza, que era calculada tendo como base sacas de farinha de mandioca. Justamente porque era um produto que podia ser encontrado em qualquer lugar do Brasil. Então, veja só, para você ser eleitor de paróquia, você tinha que ter 100 alqueires de sacas de farinha de mandioca. Com isso, você podia votar nos eleitores de província. O eleitor de província só pode ser eleitor de província e ser eleito como tal se tiver 200 alqueires de sacas de farinha de mandioca. Agora, o eleitor de província vota no deputado, que para se candidatar tinha que ter 400 alqueires de sacas de farinha de mandioca. E, finalmente, né, o eleitor de província também votaria no senador, que para se candidatar teria que ter 800 sacas de farinha de mandioca. 800 alqueires de sacas de farinha de mandioca. Então, por isso que essa Constituição, esse anteprojeto recebeu o nome de Constituição da Mandioca. Agora, esse anteprojeto, ele tinha um forte sentimento antilusitano. Os portugueses praticamente eram proibidos de ocupar quaisquer cargos, né, na estrutura administrativa brasileira. Pô, e o imperador era português, cara. E mais, você tinha a ideia de que o poder do imperador seria limitado. Ou seja, o parlamento estaria acima do imperador. Mas pera, Dom Pedro I, ele entrou em conflito com as cortes portuguesas porque elas queriam limitar o seu poder. O que esse pessoal pensou que ele ia fazer? Aceitar que aqui no Brasil limitassem o seu poder? Ele rompeu com Portugal justamente por isso. Mas se fosse para ficar submisso a um parlamento, né, que fosse das cortes portuguesas, porque aí Portugal e Brasil seria tudo sob o governo dele. Então, ele vai se revoltar e vai fechar o parlamento, né, vai fechar a Assembleia Constituinte num episódio conhecido como Noite da Agonia. Deputados foram presos, alguns morreram. E isso inaugura essa visão fundamental a respeito de Dom Pedro. Olha aqui em cima. Dom Pedro é um governante extremamente autoritário, violento, centralizador. E isso fica mais claro quando ele junta lá um grupo de notáveis e elabora uma nova Constituição, que é a Constituição de 1824. Uma Constituição que é outorgada, ou seja, uma Constituição que é imposta, sem qualquer tipo de discussão democrática. Há uma diferença quando eu falo em Constituição promulgada, que é essa que se aplica depois de uma discussão de um colegiado, de um parlamento, etc., e há uma Constituição outorgada, que é imposta. E nessa Constituição outorgada tinha uma coisa que chamava atenção: a existência dos 4 poderes. Você tinha o executivo, o legislativo, o judiciário, e aí foi criado um 4º poder, o poder moderador, que dava ao Dom Pedro justamente o direito de interferir nos demais poderes. Ou seja, Dom Pedro é um governante totalmente centralizador, e isso fica evidente. Ele foi autoritário ao fechar um parlamento que estava criando uma Constituição que limitava os seus poderes. E agora ele é autoritário ao outorgar uma Constituição que dá a ele um poder especial acima dos demais. Por exemplo, eleição para senador. A província escolheria 3 senadores, mas o que iria assumir em termos vitalícios até o final da vida era o senador que o Dom Pedro escolhesse. A nomeação de justiça, de juízes para a Suprema Corte, era o Dom Pedro que já ia fazer. Somando isso, ele podia fazer o que ele quisesse com o parlamento, né,
os juízes, entre outras coisas, ele está acima. Essa Constituição estabelecia o Brasil como um país católico apostólico romano, porém a igreja estaria submetida ao Estado. É isso que nós chamamos de padroado. A igreja é submetida ao Estado. Tinha liberdade de culto de outras religiões? Tinha, mas em caráter privado. Oficialmente o Brasil é um país católico. Beneplácito. Tudo que o Papa estabelecesse para o Brasil só poderia valer aqui se o imperador concordasse. Você perceba que o poder está super centralizado nas mãos do imperador. Agora, o Brasil, aquela estrutura de votação com base em eleitor de paróquia e eleitor de província, voto censitário, continuou valendo. E essa Constituição, pessoal, ela reconhecia o trabalho livre, porém permitia-se a escravidão. O pessoal não queria que a Constituição fosse suja com a discussão da escravidão, eles achavam feio. Então eles criavam os códigos negros para você ter discussão de uma legislação específica sobre o escravismo. Essa discussão sobre o escravismo a gente faz mais quando a gente for falar sobre o segundo reinado, né? Agora, as atitudes de Dom Pedro passaram em branco? A população aceitou assim de maneira geral, direta, sem questionar? Claro que não. Em Pernambuco, os remanescentes da Revolução de 1817 se revoltam de novo, num episódio conhecido como Confederação do Equador. Confederação do Equador. O Nordeste brasileiro, a partir de Pernambuco, se declara independente, assume a Constituição da Colômbia, não reconhece a autoridade de Dom Pedro I. Não reconhece a autoridade de Dom Pedro I. E como é que Dom Pedro vai agir? De forma extremamente violenta. Ele vai reprimir, vai contratar tropas mercenárias que vão massacrar o movimento. Uma das características mais marcantes que nós temos do primeiro reinado é esse caráter impetuoso e violento do governo de Dom Pedro I com relação a seus adversários. Certo? Ok? Muito bem. Agora, o que é interessante a gente pensar, né, é como o primeiro reinado vai chegando ao fim. Quais as razões que levam o primeiro reinado ao fim. A principal de todas, pessoal, é uma de orientação econômica. O Brasil não tem, nessa época, um produto econômico de destaque. Não, a agricultura está estagnada do ponto de vista de um produto que nos ensina no comércio internacional. O café só vai começar a se desenvolver posteriormente. Mineração, as minas estão bastante debilitadas, quase que esgotadas. A cana-de-açúcar no Nordeste, mesma coisa. Então não há um produto econômico de destaque. Então essa estagnação econômica ela é um dos grandes fatores para você entender porque esse governo está entrando em colapso. Há outros fatores também, né, para além do autoritarismo de Dom Pedro I. O Brasil, em 1828, perdeu a província Cisplatina. Né? O pessoal lá da província Cisplatina, o pessoal falava espanhol, é um território que foi ocupado pelo Dom João VI, aqui do ladinho, aqui, ó, né? Quando houve a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. É um território que tentou se tornar independente do Brasil e se juntar à Argentina. Pelo menos o Brasil conseguiu impedir que essa unificação acontecesse. E aí vai surgir a República Oriental do Rio Uruguai, ou simplesmente Uruguai. Tá? Temos aí também, né, outra coisa que vai ser bastante importante, que vai ser a questão sucessória portuguesa. Havia um grande medo por parte da nossa elite que houvesse uma recolonização do Brasil, que o Brasil e Portugal voltassem a constituir um único território e toda a autonomia que a aristocracia rural possuía caísse por terra. Né? Então o que vai acontecer? Dom João VI vai morrer, tá, em 1825, 1826, tá? E aí assim que ele morre, as cortes portuguesas aclamam como seu sucessor o filho dele aqui de baixo, o Dom Pedro I. Mas Dom Pedro é imperador do Brasil. Pois é. Assim que a notícia vem aqui, Dom Pedro se apressa em dizer isso, que ele era imperador do Brasil, né, e que lamentava muito a morte do pai dele. A elite queria, a aristocracia queria que ele parasse por aí, mas ele vai além. Ele abdica da coroa portuguesa em favor da filha dele, essa que está do meu lado, que é a Dona Maria da Glória, que era a primogênita dele, filha mais velha dele, da Imperatriz Leopoldina. Tá? Só que tem um detalhe, a Maria da Glória, ela era uma menina, né? Não era nem mocinha ainda, era impúbere. Tá? E aí Dom Pedro estabelece que quem seria tutor dela e do reino português seria o irmão dele,
Dom Miguel, irmão mais novo dele. E quando ela se transformasse em mocinha, tivesse idade para se casar, ele estabelece que ela se casaria com o próprio tio. Isso criou um escândalo. Não ele casar ela com o tio dela. Essa ideia não, até porque, por exemplo, se você pegar o Dom João VI aqui em cima, Dom João VI era filho da Dona Maria. Dona Maria era casada com o próprio tio também. Então era muito comum nos países ibéricos o casamento entre tios e sobrinhos. O escândalo que se deu foi por que Dom Pedro estava preocupado em se meter nos assuntos de Portugal. Isso desgastou a imagem dele aqui. E o pior, o irmão dele não aceitou isso. Deu um golpe de Estado e assumiu o poder em Portugal. Tá? E ele, Dom Pedro, ficou colaborando, apoiando o pessoal contra Dom Miguel. E isso aqui prejudica muito a reputação dele aqui dentro do Brasil. Por exemplo, por que ele está se preocupando? Por que tem que se preocupar com o que está acontecendo em Portugal? Ele é imperador aqui do Brasil. E isso, né, desgasta a figura dele justamente porque ele vai começar a interferir na política portuguesa. Agora, ao mesmo tempo, né, quando chegamos aí em 1831, a França assiste à deposição de Carlos X, um monarca que estava tentando, da dinastia Bourbon, restabelecer o absolutismo naquele país. Tá? E é uma coisa interessante, porque Dom Pedro é um monarca absolutista, então a elite começa a trazer de fora ideias sobre a necessidade de você limitar os poderes de um rei e de um governante. Bom, o fato concreto é que Dom Pedro, ele faz uma viagem para Minas Gerais, ele é muito mal recebido quando chega naquele território, volta para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, os portugueses, os comerciantes portugueses, fazem um banquete em homenagem a ele. E aí, depois desse banquete, dá zebra. Há uma briga generalizada entre brasileiros e portugueses num episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Tá? Os ânimos começam a ficar acirrados. Dom Pedro, para dar uma amenizada na situação, monta o chamado gabinete, Ministério das Capacidades, em que ele coloca ministros quase todos brasileiros. Né? Passa o tempo, você tem aí no caso, né, Dom Pedro não conseguindo reaver apoio, tá? E aí Dom Pedro decide destituir o Ministério das Capacidades e cria o chamado Ministério dos Marqueses, em que ele só coloca portugueses para governar o Brasil. Começa a haver um movimento popular que exige que ele restabeleça o Ministério das Capacidades, né? Ele se recusa, a população começa a se aglomerar, né, na cidade do Rio de Janeiro, e ele determina que a tropa debele o movimento, despece o movimento. E a tropa fala, não. Aí é uma coisa interessante, pessoal. O que estabelece o poder do Estado? O monopólio do uso da força. Quem controla a força, controla o Estado. Então, se a força, o braço armado do Estado, se recusa a atender os interesses, às determinações do governante, acabou o poder do governante. É esse momento. E aí é feita uma proposta para Dom Pedro, irrecusável. Olha, você não vai governar mais o Brasil, mas você pode escolher fazer com que um descendente seu governe o Brasil, ou senão, a gente se vira de outra forma. Então, a abdicação acaba sendo, de novo, um acordo entre elites. E que acordo foi esse? Dom Pedro, nosso querido Dom Pedro, aqui de cima, né, escolheria seu sucessor aqui para o Brasil e iria embora com o restante da família real. Nessa época, a Dona Leopoldina já tinha morrido, estava casado com a Dona Amélia, tinha a Dona Maria da Glória, né, e tinha um filho menor, um filho pequeno, esse aqui de baixo, Dom Pedro, de apenas 5 anos de idade. Então a abdicação estabeleceu o seguinte: Dom Pedro ia embora do Brasil e quem ficaria, né, no lugar dele seria seu filho, Dom Pedro Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Como ele não tinha idade para governar, o Brasil entraria no chamado período regencial. Mas isso é uma outra história. O que é curioso é que o garotinho fica para trás, com aqui 5 anos de idade. É muito triste quando você lê as cartas que ele escreveu para o pai dele. Né? É muito triste as cartas que ele escreveu para a madrasta dele. Né? Ele chamava a madrasta dele de mamã, a vida toda.
correspondeu com ela até ela ficar velhinha e morrer. É muito triste as cartas que ele deixa, que ele escreve para o pai e para a madrasta, né? Só que esse período regencial é uma outra discussão. O que é interessante é que esse garotinho ficou para trás e o episódio, o nome que se dá ao episódio da abdicação chama-se Jornada dos Logrados. Está do lado aqui, ó, aqui do ladinho aqui, ó. Jornada dos Logrados, justamente aqui embaixo, ó. Justamente porque quando você observa esse acontecimento, você percebe que o povo, a tropa, todos eles foram enrolados, ou seja, logrados, com um acordo que na verdade favoreceu tão somente a elite e de certa forma a continuidade da monarquia aqui no Brasil. Dom Pedro vai embora para Portugal, a história dele é bastante interessante. Lá ele é conhecido como rei soldado, que participou de várias revoltas, várias revoluções, né? E lá ele é coroado como Dom Pedro IV, tá? Como Dom Pedro IV. E ele também é conhecido como o rei o príncipe que recusou 4 coroas. Vamos contar? Recusou a coroa de Portugal quando o pai dele morreu. Certo? Recusou agora, né? Ele recusou a coroa de Portugal quando o pai dele faleceu. Recusou a coroa brasileira. Abdicar é um ato de recusar, tá? Recusou a coroa da Ibéria. Havia uma tentativa, veja, ele era descendente da monarquia espanhola também, olha aqui em cima, né? Houve uma tentativa de colocá-lo à frente do poder, de tentar uma nova tentativa de unificação entre Portugal e Espanha. Ele recusou. E mesmo os gregos que queriam se livrar da dominação turca, convidaram ele para ser rei da Grécia, né? E ele também recusou, acho que aí ele foi inteligente. O fato é que ele morre pouco tempo depois, né? E tendo um papel importantíssimo para o nosso processo aí de independência. Encerrava-se assim o primeiro reinado, né? E aí o Brasil vai entrar agora nos períodos mais tumultuados da sua história, que é justamente o período regencial. E uma última história que é ótima, né? Uma última história que é bem legal. Quando ele abdicou e deixou aí o filho dele de apenas 5 anos para governar, ele nomeou como tutor do filho José Bonifácio. Mas acontece que os dois estavam brigados desde a época do fechamento da Constituição da Mandioca. E aí perguntaram para ele, mas majestade, você vai colocar o Zé Bonifácio para ser tutor do seu filho? Aí diz ele assim, Zé Bonifácio é o homem à frente do seu tempo, é um homem dos mais preparados da sua época. Vai saber educar bem o meu filho naquilo que ele tem que pensar, que é conduzir o Brasil pelo seu futuro. E outra, escolho ele pois é muito inteligente, pois de burros na família já bastamos eu e o Mano Miguel. E aí ele volta para Portugal para combater o irmão dele. É isso, pessoal. Acabamos de falar aqui um pouco sobre o primeiro reinado, as principais características do primeiro reinado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Digo sempre para vocês nesse período que nós estamos passando aí de quarentena se cuidarem, né? E é um prazer em reencontrá-los dessa forma. Qualquer coisa, estamos à disposição. Esse foi o História em Casa, eu sou o professor Marcos. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.